Quero desde já convidá-los a abrir as escrituras comigo em Efésios, no capítulo 3. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, tua santa palavra que vem ao nosso encontro essa manhã. Nós te glorificamos, Deus, porque ela é fonte de vida, ela é fonte de esperança, ela é fonte de renovo. Nós te louvamos, Deus, porque ela é poder de Deus. Nós louvamos porque ela é poder operando em nossas vidas. Sabemos que enquanto ouvimos dela, o teu Espírito se encarrega de ministrar ela nas profundezas da nossa alma, no mais profundo do nosso íntimo, fazendo frutificar, trazendo vida, trazendo ânimo. Por isso, ó Deus, nós nos sujeitamos ao teu poder neste momento. Em nome de Jesus. Amém. É bom ler bastante, né? Irmãos, eu quero começar com uma frase ou uma expressão que ela é muito simples no nosso dia a dia e que muitas vezes ela está em nossos lábios de forma muito clara, de forma muito rápida nós respondemos com essa frase, mas muitas vezes ela não está na nossa conduta de vida. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma espécie de ateísmo de conduta. Não um ateísmo de lábios, nem um ateísmo de intelecto, não um ateísmo de saber sobre Deus, não. Nem um ateísmo de negar a existência de Deus.
Nesses dias nós estamos vivendo um ateísmo prático, que é de não sabermos como viver de forma que expresse aquilo que nós cremos. E, por exemplo, essa frase de que Deus é grande, ou de que Deus ele é imenso, de que Deus ele é todo-poderoso, de que Deus ele é sempre mais do que nós podemos pensar ou do que nós podemos imaginar. E é interessante, nós precisamos guardar isso em nosso coração, porque a intenção de tudo que nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre como ele viveu isso, como esse poder de Deus, essa grandiosidade de Deus foi uma realidade na sua vida. E é importante nós guardar isso, porque nós vamos ver o poder que há na vida daqueles a qual não apenas expressam com os seus lábios que Deus é grande, mas eles estão imersos nessa realidade. Então, meus irmãos, a imensidão de Deus, a grandeza de Deus, ela é um atributo que pertence somente a Deus. Né? Diante dessa imensidão, dessa grandeza de Deus, nós, exagerando um pouco no nosso tamanho, nós somos do tamanho de um grão de areia, para se dizer, para tentar achar alguma coisa que possa expressar o nosso tamanho diante da grandeza de Deus. E quando eu falo sobre essa grandeza, sobre essa imensidão, eu não estou falando apenas de algo físico, mas de tudo realmente em nossas vidas que nós possamos imaginar. Sempre Deus ele será mais, sempre Deus ele se manifestará de uma forma surpreendente, além do que nós cogitamos, ou do que nós pedimos, ou do que nós pensamos. Sempre Deus expressará triunfo nas suas obras, nas suas realizações, trazendo para o seu povo uma genuína exaltação e exultação ao seu nome. Ele sempre será imenso em sabedoria de elaborar o seu plano, o seu decreto, antes mesmo da fundação do mundo. Ele sempre será mais, ele sempre será imenso e grandioso e todo-poderoso para trazer todos esses decretos estabelecidos antes da fundação do mundo à tona, no tempo, no espaço, manifestar toda a sua obra exatamente da forma que de antemão ele já havia decretado. Então ele é poderoso. Ele é imenso também por ser eterno, ou seja, ele enxerga passado, presente e futuro no mesmo momento. Diferente de nós que podemos ver apenas o agora, que não sabemos o que vai acontecer quando nós atravessarmos essa rua, do que vai ser de tarde, do que vai ser à noite. Então Deus ele é imenso porque ele consegue ver tudo ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, desde a queda, quando o pecado entrou no mundo, e como resultado do pecado, a morte, Deus estava no controle. Em nenhum momento a história saiu do controle de Deus, em nenhum momento a queda do homem, a desobediência do homem, trouxe alguma espécie de surpresa a Deus. Deus já havia de antemão preparado uma obra, não se caso o homem viesse a cair, mas a obra que Deus já havia estabelecido, que era esse pacto de graça entre pai e filho, de que o pai enviaria o filho para morrer na cruz, e o filho, no mesmo amor, voluntariamente viria. Já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Então a queda do homem não pegou Deus de surpresa em nenhum momento. A obra de Cristo não veio tapar um furo na história. Pelo contrário, ela faz parte, ela já foi estabelecida e decretada antes da fundação do mundo. E é muito interessante que quando o apóstolo Paulo vai explicar isso em Romanos, no capítulo 5, sobre essa entrada do pecado no mundo e sobre a saída do pecado no mundo em Cristo, ele começa a fazer alguns paralelos. Por exemplo, ele usa a imagem de Adão como por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e ele usa a imagem de Cristo também como um homem, o pecado saiu do mundo. Também ele vai usar o paralelo entre pecado e graça, entre ofensa cometida por Adão e sobre o perdão nos dado por meio de Cristo.
Ele também vai falar sobre a desobediência de um homem, trouxe o pecado e assim a morte, e pela obediência de um homem, trouxe a vida e vida eterna para todos aqueles a qual iriam confessá-lo como seu Senhor. Então ele começa fazendo esse paralelo. Mas é interessante que no verso de número 17 de Romanos capítulo 5, ele fala: se a morte reinou pela ofensa de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça. E no verso 20, continuando explicando isso, ele vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui, meus irmãos, o que ele está dizendo? Que Deus faz em Cristo infinitamente mais. A obra em Cristo é muito mais, é muito maior. Ela conclui, ela é cumprimento daquilo que havia sido as profecias que haviam sido dadas no Antigo Testamento. Em Cristo se cumpre de forma plena. Então Paulo está dizendo que é muito maior aquilo que acontece em Cristo, que é suficiente aquilo que acontece em Cristo, por causa que é realizado nada mais, nada menos, pelo Filho de Deus. Então, se nós temos em nossa vida, e nós devemos ter o pecado como a pior coisa da nossa vida, a raiz de todos os males, nós devemos ter o pecado. Então nós devemos ter também, paralelo a isso, se confiamos em Deus, confiamos em Cristo, a verdadeira alegria da salvação, que é muito maior do que a tristeza do pecado. Amém, irmãos? Então em Cristo tudo se faz completo, é suficiente, é a expressão de sabedoria de Deus, é a expressão da grandeza de Deus, é a expressão da imensidão de Deus, da plenitude de Deus. E a linguagem que Paulo usa nessa carta, principalmente em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 3, ele está enaltecendo a graça divina. No primeiro capítulo, ele tratou sobre a eleição soberana de Deus, fazendo com que o povo de Efésios pudesse ver o tamanho dessa graça, o tamanho desse amor de Deus que os havia chamado antes mesmo que eles estivessem no ventre de suas mães, antes mesmo que eles viessem a existir no ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 1 que essa graça, esse amor já havia sido pré-ordenado a eles. Eles já haviam sido chamados para andar nessa graça. Então Paulo escancara, vocês precisam ver. Olha o tamanho dessa graça. Olha a grandiosidade dessa obra de Deus na vida de vocês. No capítulo 2, também com esse desejo de enaltecer a graça divina, eles recordam o povo de quão miserável vida eles tinham e viviam antes de estarem em Cristo Jesus. E é necessário, meus irmãos, que isso aconteça, porque se nós não conseguirmos ver essa realidade, nós não vamos conseguir ver a necessidade da salvação. Se nós não conseguirmos ver, como Paulo fala em Efésios no capítulo 2, que ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sujeitos às paixões dessa carne, inclinados aos prazeres desse mundo, por natureza filhos da ira de Deus, nós não conseguimos ver que essa é a nossa realidade, nós não conseguimos abrir os nossos olhos para contemplar e viver a generosidade que nós recebemos da parte de Deus, e os nossos olhos também não são abertos para ver o quão alienados os gentios, ou seja, aqueles que estavam longe da promessa de Deus, viviam longe, que nossos olhos não se abrem para nós vermos o quanto os gentios estavam alienados das promessas de Deus que pertenciam apenas a um povo, a Israel. E neste terceiro capítulo, Paulo vai falar e continuar falando sobre graça, que ele foi designado para ser peculiarmente apóstolos dos gentios, para que estes que haviam
tão longo tempo permanecido de certa forma estranhos, agora fossem enxertados no povo de Deus, e assim sendo legítimos agora, por meio do sangue de Cristo, de receber as promessas de Deus. Então, neste capítulo, o apóstolo Paulo está falando sobre essa maravilhosa graça de Deus na formação da igreja. Amém? Hoje eu vou tomar bastante água. Paulo, então, nesse momento que ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, certo? E ele começa a escrever esta carta e não declarar que esta sua prisão é um erro, que ele está preso foi por causa de algum pecado dele, que estar preso significava que ele estava sendo um homem injusto. Não. O apóstolo Paulo diz que esta prisão acontece exatamente para confirmar de que ele era sim aquele a qual Deus havia designado para pregar as boas novas aos gentios. A sua fé jamais se abalou nas suas prisões, nas suas dificuldades. Pelo contrário, as suas prisões, as suas dificuldades confirmavam ainda mais a obra de Deus, porque elas foram causadas unicamente pela pregação genuína do Evangelho. E essa pregação genuína do Evangelho, Paulo não recebeu por homens, mas diretamente por revelação do próprio Cristo. Então, Paulo quer dizer com isso, escrevendo essa carta, estando preso, ele usa a frase prisioneiro de Cristo. Por que ele usa essa frase prisioneiro de Cristo? Irmãos, se o apóstolo apenas tivesse dito eu sou prisioneiro, isso muitas vezes não teria comunicado a ideia de que ele fosse um embaixador do Evangelho. Mas de alguém culpado, de um bandido, pois era assim que os homens consideravam aqueles que pregavam o Evangelho, como culpados, como bandidos, como homens injustos. Mas Paulo deixava claro que ele estava preso unicamente por causa da pregação genuína do Evangelho. E era isso que ele queria que o povo de Efésios entendesse, que não era para em momento algum da vida deles olhar essa prisão de Paulo e duvidar do poder de Deus, duvidar da grandiosidade de Deus, vir a duvidar da verdade de Deus, porque um homem preso, pregando sobre liberdade, um homem preso, pregando sobre verdade. Então Paulo dizia, irmãos, eu estou aqui unicamente por causa de uma obra que me foi concedida por meio da revelação de Cristo, a qual eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou prisioneiro desta mensagem. E se nós nos lembrarmos da segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, nós estamos diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. Logo depois de escrever essa carta, ele iria ser recolhido ao Senhor. Ele também estava numa situação de prisão. E ele fala para Timóteo, não me abandone. Pelo contrário, olhe as minhas algemas e não se envergonhe disso, porque nós não fomos salvos por nenhum homem, nós fomos salvos por obra de Deus, então não se envergonhe das minhas algemas. E o texto vai dizer que muitos homens abandonaram Paulo naquele momento da sua vida. Muitos homens botaram em xeque a mensagem do Evangelho de Paulo. Muitos homens olharam Paulo preso e pensaram, como que eu vou crer no homem que prega salvação, mas que está indo para a morte e não tem nem como se livrar dela? Como que eu vou ouvir um homem que está pregando sobre liberdade? E eu olho um homem algemado. Então eles olhavam Paulo e diziam, cara, a mensagem desse cara não condiz com a vida dele. E abandonaram a ele. Mas o apóstolo Paulo permanece firme. Mas o apóstolo Paulo, ele via algo muito maior do que as dificuldades, do que as algemas, do que as prisões deste mundo poderiam oferecer. E João Calvino
comentando sobre essa prisão, sobre um homem ser aprisionado por causa do evangelho, ele diz assim: as cadeias de um prisioneiro de Jesus Cristo excedem infinitamente mais a honra de coroas e cetros reais, e isso sem dizer nas insígnias de um embaixador. Os homens podem pensar de outra maneira, mas nosso dever é julgar as razões. Tão sublime deve ser o nome de Cristo reverenciado por nós que os homens consideram ser o maior opróbrio seja visto por nós como a mais elevada honra. Então o que o João Calvino está dizendo que um lugar de honra é um homem ser preso pelo evangelho. E isso é mais honroso do que qualquer posição real. E que o nome de Cristo deve ser tão reverenciado por nós, que o lugar onde os homens olham e consideram como insignificantes, se estivermos naquele lugar, por causa da mensagem genuína do Evangelho, se torna para nós uma posição de honra muito maior do que o lugar onde reis ocupam, muito maior do que o lugar onde as autoridades constituídas pelos homens ocupam. Amém, irmãos? Então agora Paulo, neste lugar, nesse cenário, nós vamos começar a revelar o que era que Paulo estava pregando. O que era que Paulo estava vendo, o que ele viu e ouviu da parte de Deus, e ele fala que é a revelação não dada por homem, mas diretamente da parte de Deus, e ele dá um nome para isso: mistério. Então o que é esse mistério, meus irmãos? Esse mistério nada mais é do que algo chamado Igreja de Cristo Jesus. O mistério que estava oculto durante gerações, épocas, foi revelado agora por meio do apóstolo Paulo. Não por sabedoria humana, mas por graça de Deus e poder do Espírito na vida dele. Paulo jamais considerou esse ministério como algo meritório por suas obras, ou por causa dos seus estudos, como um fariseu que era, mas em tudo ele fala, nessa carta ele vai dizer, eu o menor. Ele fala, somente graça e somente poder de Deus. Então, por meio dessa pregação, dessa mensagem, o apóstolo Paulo estava revelando que tanto os judeus como gentios agora seriam filhos de Deus e seriam unidos num só corpo, e receberiam unicamente as promessas de Deus por meio de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1, do verso 10 ao 13, diz assim: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o apóstolo Paulo fala que esse corpo, essa igreja, seria formada agora por homens, não por linhagem humana. Se eu sou judeu, se eu sou da tribo de tal, se eu sou da outra tribo, não. Nem da vontade da carne, porque é obra de Deus, mas pelo próprio Deus. Este novo nascimento proposto pelo Evangelho, por essa mensagem de Paulo, é o que constituiria homens agora que formariam a igreja. Então este era o mistério, que Deus agiu na história por meio do povo judeu, não simplesmente para ser deste povo, mas ele agiu inicialmente nesse povo. Ele se revelou inicialmente neste povo, mas para dizer que ele é o Deus de toda a terra, que ele não é judeu, que ele não é um Deus judeu, mas que ele é um Deus universal, e não da Igreja Universal também, mas quer dizer que é de todos os povos, de toda a língua, de todas as nações.
Então, a igreja que ele constituiu, essa mensagem que era mistério, mas que agora foi revelado por meio de Paulo, é uma igreja universal. Por quê, irmãos? Porque a sua membresia, ela se estende por toda a terra, incluindo pessoas de toda tribo, língua e nação. Então, a igreja local, a importância da igreja local é porque ela é expressão dessa igreja universal naquela cidade, naquele local. Então, Israel não tinha um fim em si mesmo. O chamamento daquele povo não tinha um fim nele mesmo, mas ocorreu de forma inicial, que Deus escolheu para se revelar como Deus de toda a terra. Os judeus até faziam, meus irmãos, um processo evangelístico naquela época, né? Eles conquistavam os seus prosélitos. Então eles diziam a eles: você precisa conhecer o único Deus verdadeiro, você precisa conhecer a verdade e a revelação dessa verdade, mas para que você entre de fato nesse povo, e ser legítimo nessa promessa, nas promessas de Deus, você precisa cumprir esse ritual cerimonial, você precisa andar conforme essa doutrina farisaica, que além das cerimônias constituídas no Antigo Testamento, ainda continha um manual de regras estabelecidos pelos próprios fariseus, né, fazendo como uma expressão do que eles acreditavam que realmente Deus queria. Então eles tinham um manual extra ainda, além de todos os cerimoniais daquela época, né, por exemplo, a circuncisão, para ser considerado legítimo do povo de Israel. Então eles faziam de certa forma esse processo evangelístico, mas de forma ritualística. E o que Paulo está dizendo, e ele insiste nas suas cartas, é dizer: irmãos, como ele vai dizer aqui, agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, e nós entramos com ousadia e confiança nesse lugar, porque essa obra em Cristo, ela conclui tudo isso que estava sendo dito. Ela é grande, ela é perfeita, ela é suficiente para nós. Então Paulo, ele está neste lugar, expressando isso de forma exultante, falando sobre esse lugar. Ele está algemado, ele está preso, mas ele está exultante, pensando de como Deus maravilhosamente fez uma obra no meio de um povo, e agora ele simplesmente envia o seu filho para juntar homens de toda tribo, língua e nação. E Paulo está com os olhos fixos nisso, e nem as algemas, nem as prisões conseguem acabar com a alegria da sua alma em falar sobre o Evangelho, irmãos. Paulo fala que essa mensagem que ele está falando e pregando, dessa união que Deus faz, ele chama de insondáveis riquezas de Cristo. Depois, quando ele fala sobre a igreja, ele fala multiforme sabedoria de Deus, que foi conhecida agora nessa terra, e foi estabelecida nessa terra, não para ser conhecida só pelos homens, mas agora a igreja, esse lugar que Deus fez, essa obra, também é conhecida nas regiões celestiais. Então, naquele tempo, eles tinham muito medo da questão dos espíritos, da questão de sacrifício para tal espírito, para tal Deus. E Paulo fala: irmãos, essa obra de Cristo que juntou homens de toda tribo, língua e nação, que formou a igreja, multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta nessa terra, mas ela abalou também todas as regiões celestiais, irmão. Olha a grandiosidade dessa obra que Deus fez. Irmãos, eu quero agora que nós olhamos este lugar onde Paulo estava, falando sobre essa grandeza de Deus, sobre essa insondável riqueza de Cristo, a fascinação dos seus olhos ao ver a grandeza dessa obra de Deus que se escorreu durante toda a história, que constituiu um organismo chamado igreja. Pense um pouco na mente desse homem, um judeu, fariseu, estudado, é separado por uma revelação do próprio Cristo para pregar a um povo que era considerado até então estranho.
E ele vendo que esse projeto, essa obra que estava sendo realizada, não nasceu naquele momento, mas abriu os olhos dele para ver uma obra sendo realizada que foi feita por um Deus antes da fundação do mundo. E esse projeto era impossível de ser realizado por mãos humanas. Esse projeto é impossível de ser realizado por mãos humanas. Então ele fala que tamanha essa graça que me deu essa capacidade de pregar essa mensagem, de ser algemado por essa mensagem, de ser preso por essa mensagem. Que maravilhosa é essa obra de unir homens de toda tribo, povo, língua e nação e abalar a terra e os céus. Que loucura! Se nós pensarmos, irmãos, é inevitável nós olharmos com o olhar humano e não dizermos, cara, isso é loucura. Essa obra é loucura aos olhos dos homens, mas é expressão suprema da sabedoria de Deus. Uma obra bem pensada, bem planejada, bem executada. Por isso o apóstolo Paulo diz, ao me verem nessa situação, não desanimem, porque isso deve ser para vocês motivo de honra. Caminhando para o final, irmãos. Paulo vendo tudo isso, Paulo usando essas palavras, riquezas de Cristo, usando essas palavras, multiforme sabedoria de Deus, com certeza nós podemos ver que ele estava num lugar de muita contemplação, num lugar de muita exultação à grandeza de Deus, ao maravilhamento de como Deus executou a sua obra no mundo, nas nações, por toda a terra. E nós vamos ver que isso só podia desembocar em duas coisas: oração e louvor. Paulo, então, ali no verso de número 14, ele começa a orar pelo povo de Efésios. E ele começa a orar pedindo para que eles recebam de um poder do Espírito Santo, de um poder que ia fortalecê-los no íntimo, de um poder que faria com que os olhos dele fossem abertos para ver tamanha fé eles tinham à disposição, que era a fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele recorre em oração pelos seus irmãos, aquilo que Deus chama de dádiva, que é o quê? O Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ora e ele fala, por esta causa, por esse plano de Deus, por essa obra de Deus, eu me ponho de joelhos e oro por vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito, para que vocês recebam do Espírito no mais íntimo do ser de vocês, para que vocês sejam fortalecidos no íntimo. Irmãos, a força que vem do Espírito Santo, ela é anestesia para o orgulho do homem. Por quê, meus irmãos? Que não há nada mais ofensivo para o homem do que dizer, você é dependente, você não consegue nada sozinho. Tudo que você faz, toda a força que você faz não é força sua, é graça de Deus. É ofensivo para o homem ouvir que você é dependente, que você não é independente, que você é criatura e você não é criador. É ofensivo. Por isso, quando nós falamos, necessitamos da força do Espírito Santo, não para operar milagres pelas ruas, Paulo está falando no seu íntimo, para que você possa amar sua mulher no dia a dia, para que você possa vir à igreja sem murmurar no domingo de manhã, para que você possa trabalhar de uma forma que glorifique a Deus, para que você possa ter uma relação com o seu irmão que glorifique a Deus.
Paulo não está falando aqui para eles fazerem obras miraculosas e gigantes. Paulo está falando, cara, vocês precisam da obra do Espírito Santo para vocês viverem o básico, o arroz e o feijão de forma cristã. De forma que glorifique a Deus. Porque vocês são totalmente dependentes de Deus. E ele fala que esse poder abre os olhos de vocês para que vocês possam usufruir dessa fé, que muitas vezes você não consegue, que ela está posta em Cristo, para que vocês vivam na alma de vocês, na vida de vocês, as promessas que Cristo conquistou com sangue naquela cruz. Porque muitas vezes nós podemos dizer que somos cristãos, que confessamos Jesus Cristo, mas os olhos do nosso coração estão cegos quanto não conseguir usufruir dessa fé que nós recebemos de graça, para nos apoderarmos dos benefícios que Cristo conquistou na cruz por nós. E o principal deles, compreender o amor de Deus por nós. Compreender o quão amado somos por Deus. Por isso, meus irmãos, você não pode compreender o amor de Deus somente, mãe, eu não acordava às 6 horas da manhã, agora eu vou acordar às 6 horas da manhã, eu vou correr na praia e eu vou conhecer o amor de Deus. Não é questão de mudar um hábito, meus irmãos, é poder de Deus. É obra do Espírito Santo. É joelho no chão e sujeição, dependência, reconhecimento, passar vergonha diante da grandeza de Deus. É ser constrangido por Deus. Quando nós pensamos, vamos mudar de vida, a primeira coisa que nós pensamos, eu vou começar agora a ter um hábito de tomar café às 6, correr às 7. E nunca eu vou dobrar meu joelho e vou me sujeitar porque eu sou orgulhoso. Porque eu digo que depende de Deus, eu digo que Deus é meu Criador, mas isso é na igreja, quando eu saio dali, parece que esse Criador só tem olho ali dentro, fora dali, ele não criou todas as coisas. Então, meus irmãos, nós carecemos desse poder do Espírito Santo. Só que para vivermos nele, é humilhante. Nós precisamos nos humilhar. Concluindo, irmãos. Paulo, então, neste momento, mesmo preso, falando diante do olhar dele, toda essa grandeza, esse plano de Deus sendo operado. Naquele tempo, quem governava era Nero, e nós sabemos da história, ele não amava nem um pouco os crentes, pelo contrário. Então o cenário de perseguição, diante desse cenário de perseguição, Paulo, no verso de número 20, meus irmãos, nós vamos ver que é uma sequência, ele está falando sobre esse plano, ele ora e ele começa a entrar num lugar de exultação e contemplação a Deus, e ele fala o verso de número 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Até aqui, por enquanto, meus irmãos. Então, Paulo está falando, cara, vocês estão achando poderoso esse homem que vos persegue? Vocês estão achando poderoso essa perseguição, essas dificuldades? Meus irmãos, ora, o nosso Deus, sim, Ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e do que tudo que nós pensamos. Nele sim contém poder. Então Paulo está exultando, ele abre esse plano, esse mistério de Deus, fala sobre a formação da igreja, que ela abalaria céus e terra. Ele ora pelos irmãos, pelo poder do Espírito Santo, para o conhecimento do amor de Cristo. E agora ele vai exultando. Irmãos, olhem ao redor de vocês tudo que é mais poderoso. Irmãos, isso não é nada. O nosso Deus sim é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e que pensamos. Nós estamos falando de um homem preso, falando isso. Que Deus ele é poderoso, as circunstâncias não podem diminuir Deus na nossa vida. As dificuldades não podem diminuir Deus ao nosso parâmetro, a nossa trena, a nossa régua. Não, meus irmãos. As tribulações não podem diminuir Deus. Ele sempre será todo-poderoso.
A bondade de Deus não se esgota por causa das nossas dificuldades. Pelo contrário, é por causa desse poder. É porque nós cremos num Deus imutável, que tudo muda, que nós podemos recorrer a Ele com coração humilde, com petições, com humildade, com quebrantamento. E agora, irmãos, depois que nós falamos que isso só poderia resultar em oração, exultação, proclamação da verdade, encerra com nada mais, nada menos o texto. Total adoração. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todo o sempre. Amém. Irmãos, eu não sei o que você tem meditado nos seus dias. Eu não sei no que você tem inclinado a sua mente, o seu coração. Mas há um lugar poderoso, que flui poder, flui ânimo, flui esperança, flui graça, flui satisfação, que é pensar em Cristo, que é pensar na obra de Deus. Efésios no capítulo 13, do verso 1 ao 3, Paulo vai dizer que Cristo, tendo diante dele a alegria que estava proposta de antemão, suportou a vergonha. E que nós agora devemos pensar nisso, investigar isso, dedicar tempo, olhar isso, para que nós não venhamos a desanimar, para que nós não venhamos a desfalecer na nossa jornada. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que mesmo diante da dificuldade, as circunstâncias difíceis de perseguição, ele olhava o plano de Deus, a obra de Deus nessa terra. Ele olhava a igreja. Ele olhava a Cristo. E naquele momento de dificuldade, ele dizia para os irmãos que estavam fora: cara, olhem para isso e se animem. Olhem para isso e não desanimem. Irmãos, nós conversamos com muitas pessoas no nosso dia a dia. E muitas vezes eu converso e eu chego sempre à mesma conclusão. Somente Cristo. Pense somente em Cristo. Pense somente em Cristo. 98% dos seus problemas é não conseguir ver suficiência em Cristo. É não conseguir ver suficiência na graça. É não conseguir olhar a Deus e dizer: uau! Qual outro lugar eu posso encontrar tamanha beleza e obra? Qual outro lugar há um poder que se compara a esse poder que há no nosso Deus? Como que essa dificuldade que eu estou passando diante dessa obra em Cristo Jesus na cruz, onde o sangue do Filho de Deus verteu, como que essa dificuldade poderia me separar desse amor? Até o ponto em que nós crescemos e nós olhamos a própria morte que nos assombrava. A morte que fazíamos com que nós vivêssemos nessa terra todos os dias tentando nos livrar, montando dinheiro no caixa para dizer: a morte não me pega. Essa morte que nos assombrava, nós olhamos o Evangelho. E o Evangelho olha para a morte e diz: onde está a morte, teu galardão? De tanto pensarmos em Cristo, de tanto pensarmos que na obra de Cristo nós olhamos e cara, não é essa enfermidade, não é essa conta, não é essa dificuldade, falando muito maior, como Paulo fala em Romanos, nem a morte, nem a morte pode nos livrar e nos separar do amor de Cristo. Por muito tempo, meus irmãos, Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus e a obra de Deus não tem sido fascinante para nós. Não tem sido algo ao qual você
para e todo dia você fala, uau, Deus fez isso mesmo? Uau, Deus enviou o seu filho, você diz, cara, eu creio que Deus enviou Deus também, mas eu creio que Deus enviou Jesus Cristo, mas você pensa da mesma forma como 18 anos atrás, quando você foi a primeira vez na igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho. Você fala mais por um ritual do que por uau! Deus enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Entende? Deus se renova, a mensagem do evangelho é a mesma, mas ela se renova. Ela nos anima a viver todos os dias. Ela não é uma mensagem velha. Ela não é uma mensagem que ficou para trás. Pelo contrário, entrou guerra, saiu guerra, entrou pandemia, e ela permanece intacta. Homens morreram para que ela permanecesse genuína e chegasse a nós hoje. Então, meus irmãos, eu convido vocês a orar neste momento e nós acabarmos esse culto louvando a Deus. E nós louvássemos ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos nos colocar de pé. Com toda a nossa força, nos maravilhando com essa obra, com esse Cristo. E isso seja de ânimo para a nossa semana, isso seja de ânimo para a nossa alma, isso seja de ânimo de esperança para os nossos corações. Pensar em Cristo não é como as meditações de hoje em dia, que você fecha o olho e fica lá... Não, meus irmãos, meditar em Cristo é poder de Deus que flui a nós, que nos afeta diretamente, que transforma o nosso coração e transforma a nossa alma. Então nós vamos orar e logo após nós orarmos, queria que nós adorássemos a Deus, contemplássemos a Deus pela sua obra, pelas suas maravilhas. Amém?